Olá, aqui é o Rodrigo Alvarez e seja bem-vindo, bem-vinda ao Desafio da Concentração, um evento gratuito que vai te ensinar como aumentar em até 10 vezes a sua concentração e eliminar os bloqueios de aprendizagem que te impedem de ser aprovado. Durante o desafio da concentração, você vai aplicar na prática as técnicas que eu ensino e também aplico com os meus próprios alunos, como por exemplo, as dinâmicas de hipnose para desbloqueio das sabotagens mais comuns quando você para sentar e estudar. Vou te dar alguns exemplos: falta de concentração, procrastinação e o sono. Não vai ser uma, não vai ser duas, mas vão ser três dinâmicas de hipnose para você poder ver na prática como é que isso tudo funciona. Ah, Rodrigo, para! Aumentar em até 10 vezes a minha concentração? Pois é, eu sei que a promessa é forte e até pode parecer mágica, mas o que eu posso te garantir é que não tem nada a ver com mágica. Agora, você deve estar curioso ou curiosa para saber como é que eu cheguei então nesse número de 10 vezes mais concentração, né? Na verdade, foi muito simples. Eu perguntei para os meus alunos qual foi a melhora na concentração deles depois de fazer todas as dinâmicas do método 7D. E adivinha só, qual foi a média das respostas? Isso mesmo, 10 vezes mais concentração. Mas talvez só as minhas palavras não te convença que esse resultado é sim possível. E por isso, eu vou fazer questão de compartilhar com você durante toda essa semana de desafios alguns vídeos de alunos meus que colocaram o método em prática e que pode servir de inspiração para você ver que é possível sim para qualquer pessoa, independentemente de experiências ruins de aprendizagem, aumentar em até 10 vezes a concentração e eliminar os bloqueios de aprendizagem existentes para assim finalmente conseguir ser aprovado ou então garantir aquela vaga que você tanto quer. Olha só o áudio de resposta que meu aluno enviou quando eu fiz essa pesquisa. Eu sempre estudei, mas assim, não conseguia ficar muito tempo estudando continuamente. Eu fazia os intervalos a cada 40 minutos, né, porque realmente eu tinha dificuldade com a minha concentração, né? Especificamente aí pela técnica da hipnoterapia, ela aumentou a minha concentração em pelo menos 10 vezes. E eu ainda creio que ainda tem potencial para aumentar mais, né? Até porque eu eu comecei a estudar, mas não comecei num ritmo muito intenso, né, para não haver aquele desgaste, até mesmo desânimo. Então eu estou aumentando aos poucos o meu tempo de estudo. Incrível, né? E o que eu posso te garantir é que o que você vai ver aqui é totalmente diferente de tudo que você já viu antes. É um método único que já foi testado e aprovado por centenas de alunos. E olha só, eu não estou falando para você de um, de dois, nem de três. Eu estou te falando de centenas de alunos que conseguiram aumentar a concentração e hoje estudam por horas e horas sem perder o foco. E foram tantas, mas tantas mensagens e vídeos de alunos que eu recebi, que eu até criei uma página para poder colocar todos eles lá. E se você acessar o site método7d.com.br, você vai conseguir achar esse link lá e poder ler o que eles falaram. Bom, mas para dar as respostas que você tanto procura, deixa eu te contar como que eu desenvolvi os métodos de estudo que eu vou te mostrar durante essa semana aqui de desafios. Hoje em dia, eu sou concursado, sou defensor público, psicopedagogo e hipnoterapeuta. Eu fui aprovado com 23 anos em segundo lugar no concurso da Defensoria Pública. E antes de você pensar qualquer coisa, a resposta é não. Eu não estudei minha vida inteira. E na verdade, durante a minha faculdade, eu gostava mesmo era de fazer festa. E por isso eu não fui lá um aluno tão exemplar assim. Mas foi graças a este fato que eu comecei a então a ajudar concurseiros, que assim como eu, ficavam perdidos ali no momento de começar a estudar, ou então não tinham foco nenhum. Mas a parte que eu ainda não te contei é que eu tive que acordar, mudar a minha mentalidade e principalmente a forma como eu estudava, para que eu pudesse conseguir ser aprovado com menos de um ano de estudo. E depois de organizar o meu método, fazer muito simulado e mudar completamente a minha mentalidade, com muito pouco tempo de estudo, eu consegui entender aquelas matérias que antes pareciam chinês. Essas matérias agora, elas eram claras e compreensíveis. E finalmente, eu tinha me tornado capaz de estudar e principalmente conseguir aprender e compreender o que eu estava estudando, que é completamente diferente. Depois de aprovado, uma coisa muito engraçada acabou acontecendo.
muitos amigos meus, concurseiros que estudavam comigo, começaram a me procurar para saber quais métodos que eu tinha usado e como que eu consegui sair do zero e obter aprovação de maneira tão rápida. Já que eles estavam ali estudando há 4, 5 anos sem ter nenhum resultado satisfatório. E uma pergunta era muito frequente, e a resposta para essa pergunta é fundamental para o nosso desafio da concentração. A pergunta é: por que as pessoas têm tanta dificuldade em conseguir estudar concentrado e fixar a matéria? Bom, para começar a te responder, eu quero que você imagine como que são as aulas de uma escola ou então um daqueles cursinhos tradicionais que você já conhece, que existem vários por aí. Vê se você se identifica com a seguinte descrição. Você entra na sala, senta. O professor mal dá bom dia, explica quais tópicos que você vai estudar e começa a despejar, literalmente, um monte de matéria nos alunos. Você anota o que consegue ali daquelas matérias. E às vezes, o professor mostra uma ou outra questão do concurso relacionado àquele tema que você está estudando ali. Depois, o aluno ou a aluna vai para casa já cansado, não consegue nem olhar para aquele caderno, mal sabe como estudar todo aquele material sozinho e aí acaba, quando muito, dando uma lida em uma ou outra página. E aí chega o outro dia e ele parte para esse mesmo martírio. A próxima aula começa e ele já esqueceu 80% do que ele aprendeu na aula anterior. E lá vai a aluna ou aluno aprender um novo tópico da matéria, sem que o anterior estivesse longe de estar fixado. E isso acaba se repetindo dia após dia por anos e anos. E o problema é que nesse processo você quase não tem tempo para revisar a matéria, acaba esquecendo a maioria do conteúdo que você estudou e muitas vezes não chega a fazer nenhum simulado sequer. E o pior, a maioria das pessoas que acabam passando por esse processo fica completamente perdida, sem entender por que elas não estão conseguindo melhorar nas provas, já que elas estão estudando tanto, e aí acabam desistindo, desmotivadas e achando que o problema é com elas. Isso é um verdadeiro ciclo vicioso. Quanto mais você vai estudar dessa forma, mais desmotivado você vai ficar. E quanto mais desmotivado, menos resultado você vai ter. A verdade é que esses métodos tradicionais estão completamente ultrapassados. São muito focados na matéria, na teoria, mas pouquíssimo na prática, no método e aí, principalmente, na mentalidade. E agora me responde uma coisa. Como é que você quer ser aprovado se a sua mente não está pronta para isso? Se para você sentar ali e estudar parece mais uma tortura do que uma diversão, vai ser difícil, né? Por isso que os cursinhos acabam preparando alunos que depois de anos de estudo têm muitas, mas muitas dificuldades para passar para a prova aquilo que eles sabem. E claro que isso gera o desinteresse, a desmotivação no estudo, se tornando algo chato e maçante, acabando com o emocional do concurseiro. Isso me fez começar a pensar no quão rápido eu tinha sido aprovado. E aí eu comecei a me questionar: por que eu tive aquela memória tão rápida? E como é que realmente as pessoas conseguem aprender? Existiria aqui um atalho para que eu conseguisse chegar até a aprovação? Eu comecei a achar respostas quando eu passei a estudar sobre aprendizagem e a conectar os pontos. Entender o que eu tinha feito de certo e o que eu tinha feito de errado nesse processo. E aí eu fiquei maravilhado com a possibilidade de ensinar os meus amigos a também serem aprovados. Foi então que eu comecei a dar palestra. Primeiramente para os meus amigos. E depois eu fui aumentando, até que eu cheguei a grandes públicos. Eu me tornei psicopedagogo, eu escrevi um livro sobre como estudar e a minha trajetória foi compartilhada pelos concurseiros e até pelos jornais que falavam sobre concurso. Durante 10 anos, eu fiz mentorias com pequenos grupos de alunos, cometendo, claro, erros e grandes acertos, até achar um modelo de estudo que fosse infalível. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te contar o grande erro que eu tive quando eu comecei a ensinar método de estudo, quando eu comecei realmente a mostrar como se fazia para os meus alunos. Entender que o método tradicional de ensino dos cursinhos não funcionava, isso foi muito fácil, já que só receber um monte de material, sem saber exatamente como estudar tudo aquilo, sem ter concentração para sentar e estudar, não vai funcionar. Assim como não funcionou para mim quando eu comecei a estudar. Foi aí que o método me chamou a atenção. E eu acreditei verdadeiramente que a pirâmide da aprovação só teria 2 níveis. Ela começaria no método e depois viria o material. Ocorre que depois de criar o meu método de estudo, eu comecei a perceber que por mais que eu ensinasse as melhores técnicas disponíveis para os meus alunos, alguns deles simplesmente não conseguiam nem começar a aplicar aquilo que eu estava falando.
Havia uma espécie de repulsa de seguir o que eu estava dizendo, ainda que eles tivessem a certeza de que aquilo ali iria funcionar. Era um verdadeiro bloqueio. Agora, imagina só, você descobrir a receita para sua aprovação e se recusar a usar isso. Isso não entrava na minha cabeça. E no começo, eu acabei culpando esses alunos. Eu achava que eles não tinham a chamada força de vontade para poder aplicar o método que eu estava ensinando para eles. Até que eu descobri que o problema estava um pouquinho mais profundo, estava lá na mente subconsciente. E claro, isso me deixou muito, mas muito frustrado. Porque por um erro de percepção meu, alguns alunos não estavam conseguindo evoluir. Era a mesma coisa que estava acontecendo antes, quando eles seguiam os métodos dos cursinhos por aí, liam aquele monte de material. Eles recebiam esse monte de material, mas eles não conseguiam sentar e estudar com concentração. Como o meu método era exatamente igual, eles aprendiam o como fazer. Mas alguma coisa não deixava eles colocarem em prática. E foi aí que eu corri atrás de uma solução e descobri a hipnose. Tudo começou quando eu selecionei ali 10 seguidores do meu Instagram para participar de um projeto envolvendo técnicas de hipnose. E um desses selecionados, o Celso Felipe, conseguiu algo verdadeiramente incrível. Ele tinha um grave problema. Apesar de ele estudar muito bem, quando ele ia prestar prova de concurso, ele ficava extremamente nervoso e chegava a arrancar os pelos da própria barba. E isso tinha um resultado óbvio, que era a reprovação. O bloqueio da mente dele era tão grande que ele chegou a desenvolver uma doença chamada tricotilomania. Mas antes de falar do Felipe e como que essa história dele terminou, eu quero te falar de você. Isso mesmo. Vamos lá. Para que você consiga estudar concentrado por horas e horas, você precisa conhecer os obstáculos mais comuns na hora de aprender qualquer tipo de matéria. Por que eles estão acontecendo? E claro, como é que a gente vai fazer para contornar esses obstáculos? Muita gente me diz, Rodrigo, por que eu travo na hora de estudar? Ou mesmo na hora de poder ir lá e fazer uma prova? Por que eu não consigo ter foco e concentração nos estudos? Provavelmente, você que tem essas dificuldades presta muita atenção no que eu vou falar agora, bloqueado para poder aprender. Como assim, Rodrigo? Bloqueado para aprendizagem? Exatamente isso. Lembra que a gente viu que a maioria das escolas tradicionais oferecem para os alunos pouquíssimo tempo de prática e aí o aluno ele não se importa nem com o método e muito menos com uma outra coisa chamada mentalidade. Às vezes ele nem conhece isso. Pois é muito material para estudar e eles não têm nenhuma preocupação em como você vai estudar todo esse material. E aqui vem o mais preocupante, tá? Ninguém se importa com a sua mentalidade e com a maneira como você enxerga, como você vê, como você encara o seu estudo. Vamos voltar a falar um pouquinho da história do Felipe para você poder entender o que eu estou falando aqui. Lembra que ele era completamente bloqueado para fazer provas, né? Então, o que eu acho incrível dessa história é que o Felipe conseguiu utilizar a hipnose durante a prova do concurso. Assim como nós tínhamos ensinado para ele, dessa vez, mudou completamente o resultado. Em vez de ser reprovado, ele obteve aprovação. Isso mesmo, ele estava tranquilo, deixando a ansiedade dele de lado, e aí ele conseguiu colocar no papel aquilo que ele tinha estudado, aquilo que ele sabia. Ou seja, a única coisa que separava o Felipe do cargo que ele queria era um bloqueio chamado ansiedade, que estava sabotando ele e também a aprovação. E nada mais. Olha só o que ele contou pra gente. Meu maior adversário sempre foi interno, a minha ansiedade exacerbada ao prestar provas. Uma ansiedade que chegava ao ponto de eu não conseguir ler a prova, eu não conseguia raciocinar. Eu estudava muito, tinha até uma rotina boa de estudos. E por conta da ansiedade, na maioria das vezes eu saía frustrado de algumas provas. A minha ansiedade foi exacerbada ao ponto de eu não conseguir ler a prova. Eu não conseguia simplesmente ler a prova e acabei desenvolvendo uma tricotilomania, que é a automutilação, né? Quando você começa a arrancar pelos da barba, do cabelo, da sobrancelha. A minha era na barba, o meu maior problema era na barba. Eu arrancava desenfreadamente os pelos da barba, na época eu tinha barba, hoje eu não tenho mais por conta do concurso que eu fui aprovado. Esse concurso, o método de relaxamento induzido foi fundamental para a minha aprovação. Em um momento da prova, né, foi onde eu tive a batalha marcada novamente com a ansiedade. E felizmente, graças ao tratamento, eu pude sair vitorioso. Eu pude controlar aquela situação. Eu pude responder uma prova com calma. O tratamento de relaxamento induzido foi fundamental para a minha aprovação.
principalmente no último concurso que eu tive. Inclusive, o primeiro concurso após o início do tratamento foi o que eu pude ter aprovação e vencer não só alguns concorrentes, mas também a minha ansiedade, que era o pior de todos. O que eu quero que você perceba é que o Felipe, ele conseguia estudar bem, ele sabia a matéria, mas por um simples bloqueio emocional, ele não conseguia render lá na prova. E eu vou compartilhar esse caso com você porque eu quero que você entenda a seriedade e o potencial da hipnose no seu estudo. Ela é uma ferramenta que desbloqueia as pessoas em muito pouco tempo. E eu acho que agora você já consegue entender o porquê que eu sou tão apaixonado pela hipnose assim, né? Desde que eu comecei a estudar a hipnose, eu tenho investido muito tempo e dedicação nos melhores cursos do mundo. Eu fiz minha formação em hipnoterapia por uma empresa chamada Omni, que é o maior instituto de hipnose do mundo atualmente. E até hoje eu invisto em conhecimento. Eu já tive aula com mestres da Itália, da Suíça, do Brasil, e isso para poder crescer e cada vez mais poder ajudar os concurseiros e os meus alunos a alcançarem a tão sonhada aprovação. Eu posso falar e contar para vocês que eu já investi mais em curso de hipnose do que eu investi na minha própria faculdade de Direito. Bom, e a história do Felipe, ela é muito importante porque foi com ele que eu finalmente encontrei aquele gatilho que eu estava procurando, aquele jeito de desbloquear a mente. Finalmente eu encontrei como fazer esse desbloqueio com os meus alunos, como fazer eles estudarem por horas e horas sem perder concentração e assim, claro, conseguir grandes resultados em questão de muito pouco tempo, em questão de meses. E eu usei esse método, como eu já te contei, com centenas de pessoas que melhoraram seus estudos e acabaram sendo aprovadas sem precisar sofrer para poder estudar, eliminando os bloqueios mais comuns, como a ansiedade, o medo da prova, o sono, o cansaço, a desmotivação e principalmente a falta de concentração. E essa falta de tempo para cuidar da mentalidade do aluno fez com que as escolas focassem somente nos materiais, no conteúdo, propriamente dito, para que o aluno ele tenha aquela sensação de que ele está evoluindo, já que com o tempo ele vai conseguir responder uma outra questão e absorver uma pequena quantidade daquele conteúdo que ele acha que está estudando. Acontece que depois de uns anos você acaba pagando um preço muito caro por ter focado somente nos seus materiais. Você acaba reforçando bloqueios que já existem e aumentando as sabotagens. Você consegue até lembrar de algum conteúdo ensinado em sala, mas na hora de ir lá fazer o seu concurso ou uma prova, você simplesmente trava, tem branco e não consegue passar para o papel aquilo que você achou que aprendeu em sala. E isso acontece toda vez que o aluno senta para estudar, ou então a cada prova que a pessoa presta. Por isso, muita gente se sente bem fazendo exercícios logo depois que estuda, mas na hora de fazer a prova, fica lá, desesperado, dando branco. E o resultado só pode ser um: reprovação. E eu recebi relato de pessoas que colocaram o método 7D, o meu método de desbloqueio da aprendizagem e aumento da concentração, em prática. Pessoas que tinham exatamente as mesmas dificuldades que talvez você aí do outro lado tenha. Essas pessoas, utilizando os protocolos e as dinâmicas de hipnose que eu desenvolvi, desbloquearam de vez a aprendizagem e hoje conseguem estudar focados e concentrados e assim obter êxito lá nas provas que eles estão fazendo, nos concursos e assim por diante. Algumas dessas pessoas são o Leandro, que como você viu no áudio lá no começo desse vídeo, e que com menos de um mês de preparação, mesmo já tendo reprovado outras 2 vezes, conseguiu superar o temido exame da ordem, E hoje ele aplica o mesmo método para estudar para um novo concurso. Ou então, a Márcia de Andrade, que via o seu desempenho despencar depois que passava a metade da prova, mas que com as técnicas de hipnose e um gatilho chamado gatilho da concentração, conseguiu focar do começo ao fim na prova de analista do Ministério Público e foi aprovado lá na primeira fase. Ou então, o Celso Felipe, que você acabou de ver e que de tão ansioso chegava a arrancar os pelos da barba e não conseguia passar para o papel aquilo que ele sabia, que ele tinha estudado, mas que depois de desbloquear a ansiedade, conseguiu obter a aprovação no concurso da Polícia Militar. Isso em menos de 3 meses após começar a usar as técnicas. Centenas de outras pessoas também colocaram o método em prática e alcançaram um excelente nível de estudo. Antes, eles nem conseguiam estudar mais do que 40 minutos. Mas agora, eles conseguem passar horas e horas estudando. Isso sem nenhum sofrimento e com muita concentração. Ou seja, eles estão a um passo da aprovação.
Tá vendo que não tem mágica nenhuma aqui? Que as pessoas realmente estudam, mas o que elas melhoram é a concentração dela? E nessa semana de desafio, eu preparei para você 3 dinâmicas de hipnose, 3 protocolos que eu criei especialmente para esse evento aqui, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida e a forma como você estuda. Mas como essa aula aqui já está ficando um pouquinho longa demais e eu quero que você faça logo a nossa primeira dinâmica, eu vou te ensinar tudo sobre a sua mente e como que você vai fazer para desbloquear ela na nossa próxima aula do desafio da concentração. Mas aguenta aí que já já eu vou te dar mais detalhes sobre a nossa dinâmica que a gente vai fazer hoje, tá? Vamos lá. Na aula de hoje, você viu como que é possível aumentar sua concentração em até 10 vezes, eliminando os bloqueios de aprendizagem. Você viu também por que o sistema tradicional, o método tradicional, está tão ultrapassado e simplesmente não funciona para a grande maioria das pessoas. Você também conheceu um pouquinho da minha trajetória de estudos. Viu como que eu alcancei a aprovação no concurso da Defensoria Pública e como que eu fiz para criar um método que me fez ser aprovado em questão de meses. E por fim, você aprendeu que aplicar um método que envolva apenas a parte de organização, como centenas que existem por aí, não é suficiente para você conseguir sua aprovação. Você precisa cuidar primeiro da sua mentalidade. E no segundo vídeo do desafio da concentração, que vai ser liberado nessa quarta-feira agora, eu vou te ensinar cada detalhe, cada pedacinho da sua mente e como fazer para descobrir os bloqueios existentes. Só para você ter uma ideia, na próxima aula eu vou te contar a história de uma outra aluna minha, chamada Jamila, que antes de aplicar as técnicas e fazer as dinâmicas, mal conseguia ficar ali 1 hora estudando. E agora ela conseguiu algo extraordinário com um pouco mais de 2 meses por conta dos protocolos de hipnose que eu desenvolvi. A única coisa que eu vou te contar agora é nem os pais dela estão acreditando nesse resultado. Você também vai conhecer a pirâmide da aprovação completa, uma nova perspectiva de aprendizado de conteúdo, além de técnicas de hipnose para poder ressignificar todos os bloqueios que hoje insistem em te prejudicar, como desmotivação, sono, procrastinação, falta de concentração, permitindo assim que você aprenda quantidades gigantescas de conteúdo sem esquecer de uma vírgula. Vamos falar agora da nossa primeira dinâmica desse desafio da concentração, que eu vou deixar no canal do Telegram. E olha só, por isso que é tão importante você baixar o aplicativo e entrar no canal do Telegram. Caso contrário, você não vai ter acesso à dinâmica. E eu sempre digo uma coisa, você é o agente da sua mudança. E é você que tem que ir lá e baixar o aplicativo. Se é tão difícil assim para você baixar um aplicativo para fazer a dinâmica que vai mudar a sua forma de estudar, eu sinceramente não vou conseguir te ajudar. Aí agora, vamos lá falar da dinâmica. Ela vai ser feita através de um áudio, tá? No vídeo de boas-vindas que eu deixei lá no canal, eu expliquei tudo o que você precisa saber sobre hipnose para que essa dinâmica funcione perfeitamente. E agora, muito importante, tem muita coisa legal rolando no desafio da concentração, além das aulas, das dinâmicas, como as lives que eu estou fazendo lá no Instagram. E para poder terminar, me responde a seguinte pergunta lá na área de comentários, que está no nosso site oficial, metro7d.com.br. Quanto tempo você consegue estudar concentrado? Você já sentiu alguma vez sono durante o seu estudo? A resposta é muito importante para mim, para que eu possa te conhecer um pouquinho melhor. É isso aí, bora fazer essa dinâmica e eu vejo você na aula 2, lá na quarta-feira, do desafio da concentração. Grande abraço!